Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. É, eu optei aqui por estar fazendo aula gravada mesmo, para poder estar compartilhando com vocês, porque eu acredito que apresentando pelo Meet ia dar um pouquinho de delay, porque minha internet aqui não é das melhores. E eu acredito que assim vai ficar melhor para vocês estarem compreendendo a minha parte da apresentação, certo? Hoje, infelizmente, eu acabei perdendo o ônibus e não consegui estar estando aí pessoalmente com vocês para poder estar apresentando, certo? Então, vou falar aqui um pouquinho sobre a engenharia de software orientada a reuso. Ela é uma estratégia da engenharia de software em si, em que o processo de desenvolvimento é orientado para o reuso de softwares já existentes. Apesar dela ter sido proposto como uma estratégia de desenvolvimento lá em 1968, só no ano 2000 que ela foi começar a ser utilizada da melhor forma possível, certo? Uma mudança de desenvolvimento baseada em reuso foi uma proposta de uma exigência em si por menores custos de produção e manutenção de software, certo? Pois o custo em si de ser produzido um software, dele ser feito, ali ser codificado, todo projeto que envolve a produção de um software, ele demanda gasto, demanda tempo, demanda pessoal, certo? Então foi vista ali a necessidade, porque com a globalização, digamos assim, pois foi se tornando cada vez mais comum para o pessoal, para as empresas terem seus softwares próprios, uma medida assim a ser adotada foi essa questão mesmo do reuso de alguns softwares já existentes, certo? Para que toda empresa ali não precisasse fabricar o seu, solicitar ali para que fosse produzido especificamente para ela, em algumas situações viu-se a possibilidade de estar utilizando o reuso de alguns softwares já existentes, para poder estar ali diminuindo os gastos, os custos e até mesmo a questão do tempo, certo? E as empresas em si, atualmente, elas têm os softwares de cada empresa, seus bancos de dados ou algo do tipo, como um ativo muito valioso, certo? Como algo ali, um bem, no caso, intangível da sua empresa, certo? Então aí mostra cada vez mais o valor que o software tem para a empresa e, de certa forma, se torna algo lucrativo para eles estarem conseguindo implementar um software na sua empresa com um baixo custo, se comparado com o custo que se tem para fazer o software ali desde a base mesmo até ele estar rodando e sendo utilizado de forma ampla aí pela empresa, certo? Então eles têm um aumento aí do seu retorno de investimento que eles têm no software. A disponibilidade do software reusado tem aumentado significativamente devido a um movimento chamado Open Source, que através dele códigos são reusáveis e são disponibilizados por um baixo custo. Então, essa questão mesmo dos softwares estarem se espalhando, estarem se tornando mais acessíveis, tanto pela questão do preço, como volto a dizer, pela questão mesmo assim, dele se estar tornando algo mais próximo da realidade de cada pessoa, porque nem sempre uma empresa ali que está se iniciando no mercado, ele teria ali dinheiro suficiente para estar implementando o software da maneira que ele quer, da maneira que atende às demandas e necessidades dele, certo? E um fato interessante também é que os padrões, como um dos padrões de software, como os de web service, eles se tornaram cada vez mais fácil o desenvolvimento de serviços gerais, serviços mais genéricos, certo? Que há a tendência assim que fossem mais abrangentes para todas as pessoas. E relacionado aqui à questão do reuso, a gente pode destacar aqui três tipos relacionados aos softwares, certo? Três tipos de reuso. Em primeiro aqui a gente tem o reuso de sistema de aplicação. Aqui a gente tem o reuso do sistema na sua totalidade, certo? É, por exemplo, é um software que é utilizado numa empresa, por exemplo, um software de cadastro. Ele é utilizado em uma determinada empresa, mas ele em si ele pode ser reutilizado em outra empresa na sua totalidade, certo? Pois os sistemas de cadastro, dependendo do ramo da empresa, eles se tornam assim bem padrões, certo? Sem precisar de muitas alterações.
Porque, por exemplo, até mesmo a questão do cadastro, a própria empresa estaria ali se cadastrando, então seguiria todos os padrões, então não teria a necessidade de adaptação do software. Então aí seria uma maneira assim mais abrangente de a gente visualizar essa questão do reuso do software. Aqui em segundo ponto, aqui a gente tem a questão do reuso de componentes. Esse reuso de componentes, esses componentes podem ser uma aplicação, é, ou algo em específico. Por exemplo, se a gente pegar aqui um sistema, um exemplo que eu tinha visto era um sistema de reconhecimento de caracteres, certo? Por exemplo, eu tenho um sistema geral e dentro daquele sistema em si tem um componente, uma funcionalidade que é relacionada ao reconhecimento de caracteres. Não que eu vá conseguir reutilizar o programa, o software por completo, mas só aquela questão mesmo do reconhecimento de caracteres, eu tenho aí um leque bastante grande, né, assim, de outros softwares que eu posso estar aplicando essa questão do reconhecimento de caracteres. Então, entra aí já na nossa questão do reuso de componentes. São componentes ali, partes em específico de um software que eles podem ser utilizados no reuso, ali podem ser reutilizados em outros softwares. E aqui, assim, o mais básico possível, a gente tem um reuso de objetos e funções, certo? Que ali pode ser uma função, uma matemática, uma classe de objetos, que a gente pode estar reutilizando dentro do nosso programa, certo? A gente tem um software, a gente pode estar utilizando ali a base dele, a base mesmo, ali já dentro das linhas de códigos, o mínimo possível a gente já pode estar reutilizando para não ter que estar fazendo ali do zero mesmo, para ter que estar refazendo. A gente já aproveita e já vai encaixando da melhor forma possível. E a gente pode reusar uma ideia, uma forma, uma fórmula, um trabalho, um algoritmo, tudo ali dependendo da forma como foi feito, da forma como foi preparado, a gente pode estar reutilizando eles, certo? Uma das vantagens assim que é bastante grande da questão do reuso do software é a questão do valor, certo? O que fica assim bem latente mesmo, assim, bem evidente é essa questão do valor, que se torna assim uma diferença assim absurda na questão, porque se comparado assim com antigamente, realmente essa questão do valor, do custo que as empresas têm é bem grande mesmo. Mas só que se a gente for comparar, a gente consegue ver que essa não é a única vantagem que teve, certo? Tem outras vantagens que está tornando assim bem popular essa questão do reuso na questão da engenharia de software, certo? Está sendo ali uma corrente assim bem forte, porque está sendo bastante utilizado devido às vantagens que está apresentando, porque só tem grandes benefícios. E eu elenquei aqui alguns desses benefícios, certo? Eu não vou me aprofundar em cada um deles, mas eu vou elencar aqui, que é a questão da confiança, que é aumentada, os riscos de processo são reduzidos, o uso eficaz de especialistas, certo? Para ali, esse uso eficaz de especialistas, eu vejo assim a questão deles estarem sendo utilizados e empregados numa questão assim, num novo desenvolvimento de coisas que não sejam repetitivas, né? Porque se não existisse essa questão do reuso, cada, cada software que fosse feito teria aquela questão muito repetitiva, né? De fazer ali desde o básico, de não conseguir reaproveitar nada, de não conseguir reutilizar nada, certo? Então entra muito nessa questão de estar utilizando os especialistas que ele tem à disposição em, em, em funções mais eficazes ali dentro da empresa e dentro das especialidades de desenvolvimento. Tem também a conformidade com padrões e o desenvolvimento acelerado, certo? Que é aquela questão, o outro pontapé ali, outra base que é bastante forte, que é a questão do valor e a questão do tempo, que é diminuído. Mas também não tem só vantagens, né? Tem também alguns problemas que são relacionados com essa questão do reuso, que seriam maiores custos de manutenção, porque a partir do momento que a pessoa começa a reutilizar códigos, ela também vai precisar de um pessoal ali que entenda daqueles códigos que foram reutilizados, porque pode ser que não tenha sido feito o original, o que está sendo reutilizado nos outros softwares, não tenha sido feito por aquela empresa ou pelos profissionais que estão
trabalhando nesse projeto que foi feito o reuso de uma parte de outro, aí já entra muito na questão da manutenção, porque eles vão ter que dar uma manutenção constante e isso daí vai elevar os custos, certo? Mas nada que se compare com ou que se torne muito desvantajoso para quem utiliza essa questão do reuso, certo? Do reuso de software. A falta de ferramentas de suporte, certo? A síndrome de não inventado aqui, porque isso daí traz alguns problemas por toda a questão da adaptabilidade, né? Porque muitas vezes os softwares que o pessoal está utilizando no reuso, eles não foram ali codificados desde o início para serem reutilizados. Então tem que passar por um processo de adaptação, a pessoa tem que ter ali o tempo, tirar seu tempo para poder entender originalmente o código, que foi o código inicial que está sendo utilizado como base, e para poder estar implementando no dele. Então fica muito nessa questão, que não foi inventado ali, não foi feito por eles ali, mas que eles estão tentando ali da melhor forma possível estar utilizando dentro do seu novo software. Criação, manutenção e uso de uma biblioteca de componentes e também encontrar, compreender e adaptar-se aos componentes reusáveis, que entra muito naquela questão que eu já tinha falado anteriormente, certo? Uma outra questão assim que eu estava vendo que é bem interessante é que a própria o próprio processo de desenvolvimento dos softwares, assim, desde a base mesmo que os softwares originais que vão ser utilizados mais na frente, eles têm que passar por um certo processo de adaptação para que quando ele for reutilizado mais na frente, ele se torne ali mais fácil, mais acessível para que as pessoas consigam utilizar da melhor forma possível, certo? Então, ali bem nas fases iniciais da engenharia do software, da questão mesmo, até mesmo do levantamento, estudo de caso, que eles vejam quais são as funcionalidades que vão poder ser reutilizadas mais na frente. Se o software como um todo vai poder ser reutilizado, se são alguns componentes dele vão poder ser reutilizados, ou até mesmo algo básico, como uma função, um objeto, vai poder ser reutilizado. Então isso daí eles vão começar a estudar desde o início que eles estão fazendo os softwares para ver se tem alguma coisa naquele software que eles estão fazendo que vai poder ser reutilizada mais na frente, certo? Que vai poder ser reaproveitada. Então eles fazem esse levantamento, fazem esse estudo, mas só que nem todo desenvolvedor, nem toda pessoa que está fazendo software se atenta para isso. Se atenta para o que ele vai poder estar reaproveitando, reutilizando daquele software. Ele só mesmo desenvolve ali, está atendendo a necessidade dele daquele momento, a necessidade de quem está solicitando, aquele software que ele está fazendo. E mais na frente, se ele precisar fazer alguma funcionalidade similar, é bem provável que ele não vá se atentar a reaproveitar aquele código que ele já tinha feito, ou que ele já tinha preparado, certo? Ele fica fazendo muito específico. Então tende muito a pessoa se atentar a isso para poder não estar trabalhando duas vezes e estar conseguindo otimizar cada vez mais o seu tempo.